a los que van a escuchar en español ya les pido disculpas si mi español no sea muy bueno, porque es un reto muy más grande de hacer la traducción de portugués para español de que de español para portugués. Con paciencia y gracias. Para los participantes de idioma español, tienen en su ventana un logo que aparece como un mundo que dice interpretación. Ustedes ahí le pueden colocar el idioma que desean escuchar, que en este caso sería al español, y pues van a poder escuchar en adelante a Fray Wagner, que nos estará ayudando con la interpretación. Ya para todos los participantes de lengua portuguesa, pues no tienen que hacer interpretación, pues la mayoría del contenido del día de hoy será en portugués. Paz y bien. Adelante, Joao. Paz e bem a todos, Paz y paz e bem bien a a todas. todos y Sejam todas. todas e todos Sean bem-vindas e bem-vindos a este bienvenidos momento a este tão importante momento para nós. tan A importante para gente, nosotros. dentro do tempo da criação, um tempo muito Nosotros en el oportuno tiempo de la para a creación, gente un falar momento justamente da oportuno criação, para hablarnos para a de la gente falar creación, desses para fenômenos hablarnos migratórios del por fenómeno conta dos efeitos climáticos que a gente vem passando. E também para a gente relembrar o nosso pai, São Francisco, aqui como franciscanos e franciscanas que somos. Então, para começar esse momento e também começarmos já o momento de celebração, um momento mais em sintonia com nossa espiritualidade, eu vou ler um poema de um poeta chamado Eucanaã Ferraz. É um poeta contemporâneo e ele trata de temas ambientais, que refletindo habla sobre as de las mudanças que o crisis nosso planeta, ambientales, a nossa casa comum vem enfrentando. refletiendo sobre A crise do los mundo cambios é o título climáticos, do poema. la crisis O del mar mundo. já não é o mesmo. O verde é só uma lembrança. O calor queima a pele e o gelo distante balança. As árvores clamam ao vento, mas já não há quem as escute. O futuro parece ausente, num presente que não se lute. A fumaça cobre o céu como uma manta pesada, e o canto de aves distantes se perde na mata queimada. Quem poderá nos salvar se somos nós que destruímos? A terra grita em silêncio por aquilo que nunca ouvimos. Mas há quem ainda acredita que podemos reverter o destino. Basta ouvir o planeta e mudar o nosso caminho. Assim, o poeta Eucanaã Ferraz fala para nós sobre essa realidade que a gente vem vivendo e fala de uma forma poética, uma forma onde nós podemos abrir os olhos e, se não podemos mudar o todo, podemos mudar uma parte, a nossa parte nesse contexto todo. Então, essa celebração que a gente inicia, ela vem com o intuito, a iniciativa da Rede Franciscana para Migrantes, aqui, a equipe do Brasil, aonde vimos a necessidade de nós discutirmos sobre justamente os desastres ambientais e a migração forçada que nós vamos passando e estamos enfrentando aqui na nossa América Central, no caminho para o Brasil, a América Latina como um todo, como também abrangendo até os Estados Unidos como futuro, o destino da maioria desses migrantes que estão a caminho. Para a gente começar e vocês conhecerem um pouco da nossa rede, conhecerem um pouco quem somos e como estamos reunidos, como nos fazemos reunidos, eu vou fazer uma pequena apresentação, vou compartilhar uma tela para que vocês tenham um conhecimento mais profundo da nossa rede.
Então, só um minutinho. Uma pequena apresentação do nosso momento, o desastres ambientais e migração forçada, que nós optamos falar num clima de celebração e não num clima de palestra, não num clima de formação, mas sim unirmos nessa intenção junto no tempo da criação, onde todo mundo se une em prol dessa criação, em prol da casa comum. Então, nós somos a Rede Franciscana para Migrantes. Eu que vos falo sou Frei João Paulo. Hoje estou como facilitador da rede e nós estamos presentes em vários lugares. Mas como que essa rede franciscana começou? Então, a nossa rede começou com o surgimento no ano de 2018, num evento de Justiça, Paz e Integridade da Criação, na cidade de Guadalajara, no México, aonde o tema daquele evento foi migração, causas, muros e perspectivas franciscanas. Ali, os franciscanos do mundo inteiro, de Justiça e Paz e Integridade da Criação, assumiram o comprometimento com a causa da migração, e no México, a casa que foi a referência para que iniciássemos esse trabalho aqui nas Américas foi o trabalho da Casa Lá 72, aonde vamos ouvir também Frei Wilber, que é dessa casa, é do México, e vai também apresentar um pouco essa realidade para nós. Então, ela inspirou esse diálogo entre os frades sobre como compartilhar informações e oferecer o apoio e a proteção às pessoas migrantes. Então, dessa forma, a gente, desde 2018, vem ampliando e ampliando desde o México, Honduras, El Salvador, Guatemala, até chegando no último país a entrar na rede até o momento, que é o Brasil. A nossa identidade como rede é uma rede composta de homens, mulheres, leigas, leigos, religiosas, religiosos, filiados ou não à família franciscana, que trabalham em questões migratórias, para oferecer apoio, assistência humanitária e acolher pessoas deslocadas de seus territórios. E por que então criar uma rede franciscana para migrante, uma vez que já existem várias redes que trabalham com a migração? Porque para nós franciscanos, estar junto dos necessitados, sair dos muros de Assis e viver junto com aqueles necessitados que no tempo de Francisco eram os leprosos, não é uma questão governamental ou social. Para nós franciscanos é uma opção de vida. E hoje, quem pede a nossa atenção, quem clama pela nossas mãos estendidas são migrantes. E por isso fundamos e vamos cada vez mais aprofundando e fortalecendo a rede franciscana para migrantes. Essa, então, é a nossa rede. Na nossa primeira assembleia feita em El Salvador, e aí estão presentes as pessoas dos 8 representações dos 8 países na qual fazemos parte. E no meio tem Frei Daniel Blanco, que é o nosso responsável de Justiça e Paz e Integridade da Criação da nossa Cúria Geral em Roma, da Ordem dos Frades Menores. Em seguida, a nossa missão como rede é promover e defender a dignidade de cada pessoa, para que sejam desenvolvidas boas práticas de integração e encontro com os migrantes. A partir dessa missão, a gente chega nessa visão que é ser a primeira rede franciscana para migrantes que facilite e articule. Isso quer dizer que nós não vamos criar nada, nós vamos ajudar esse caminho, articular essas iniciativas que já existem no Brasil e nos demais países aqui nas Américas, para que nós possamos juntos executar e servir em projetos como centros de imigrantes, abrigos, paróquias, e dessa forma fazer um grande corredor solidário, franciscanos. Como no Brasil ficou muito forte uma fala, eu a utilizo aqui. Ninguém solta a mão de ninguém. E é dessa forma que a gente fortalece o nosso corredor para os migrantes aqui, desde os Estados Unidos até o Brasil.
A equipe da Rede Franciscana para Migrantes oferece acolhida e proteção às pessoas migrantes em casas e acolhidas em vários países que estamos. E os países que estamos são esses. Tem a equipe dos Estados Unidos, a equipe do México, a equipe do Panamá, a equipe da Guatemala, Honduras, Colômbia, El Salvador e, por fim, a gente chega no Brasil. E aqui no Brasil, nós, como Rede Franciscana, estamos organizados e articulados em alguns pontos. E esses pontos é a comunidade Bandeirinha, em Minas Gerais, junto em parceria com a província franciscana da Santa Cruz e com o Serviço Franciscano de Defesa dos Direitos, também da província Santa Cruz, a Casa de Assis e o CRAI, que são ambos do Cefras, que é um vínculo com a província franciscana da Imaculada Conceição do Brasil. E o Cefras é o grande serviço à ação social franciscana que nós temos aqui no estado de São Paulo e no Rio de Janeiro, mas também é a referência na América Latina no serviço franciscano de solidariedade. Aqui conosco tem a irmã Margarete, que também é uma representação, hoje coordena a Casa de Assis, e na sua fala a gente tem a oportunidade de conhecer um pouco mais. Depois temos a Tríplice Fronteira no Acre, com a pessoa do Fabrício, um advogado popular da Ordem Franciscana Secular, e a atenção à família haitiana em Uberlândia, com um advogado popular e amigo da família franciscana, o Ítalo Cante. Também temos presença com a Jéssica na atenção aos indígenas Uaraus no Piauí. A Jéssica também é membro da Ordem Franciscana Secular e advogada popular. E por fim, participação e presença com os indígenas Uaraus no Mato Grosso, na pessoa do Frei Wagner, que vai seguindo na tradução desse nosso encontro, dessa nossa celebração. E algumas pequenas fotos para ilustrar aonde estamos e como estamos. Dessa forma, a Rede Franciscana para Migrantes dá as boas-vindas e acolhe todos vocês nessa celebração. Para bem começarmos, para entrarmos no ritmo de celebração, convidamos o Tiago, que é um membro da Juventude Franciscana aqui do Brasil, presente na cidade de Belo Horizonte, Minas Gerais, para cantar para nós e iniciarmos essa mística. Vicky, liberar isso. Vamos começar cantando, né? Onipotente e bom Senhor, a ti a honra, glória e louvor, todas as bênçãos de ti, e todo o povo te diz amém. Louvado sejas nas criaturas, primeiro sol lá nas alturas, clareia o dia, grande esplendor, adiante imagem de ti, Senhor. Louvado sejas pela irmã, céu criastes é obra tua, pelas estrelas, pelas claras e belas, tu és a fonte do brilho delas. Onipotente e bom Senhor, a ti a honra, a glória e o louvor, todas as bênçãos de ti nos vêm, e todo o povo te diz amém. Tiago, muito obrigado. Entrando nessa Cântico das Criaturas e nós nos unindo a essa casa comum, convido o Frei Carlos Sartim, da província Santíssimo Nome de Jesus, mora hoje em Anápolis, Goiás, para ler uma mensagem para nós, ainda de abertura desse nosso momento de celebração. Boa noite, paz e bem. As mudanças climáticas e os desastres naturais já estão sobre nós. O planeta está em apuros e a criação geme, como nos lembra o apóstolo Paulo no capítulo 8 de sua carta aos Romanos. No meio disso tudo, nós somos chamados a ser administradores e cidadãos responsáveis para cuidarmos da terra que pertence ao Senhor e sustentá-la. Isto é esperança em ação,
enquanto oramos e ansiamos por um mundo melhor e mais seguro para todas as pessoas e para toda a criação. Cada um de nós precisa fazer a sua parte para cuidar dela. Muito obrigado, Frei Carlos. É essa mensagem que também toca a todos nós na responsabilidade de cuidar da criação. Agora, a parte que eu acredito que é mais esperada nesse momento será convidar os nossos convidados a poder partilhar conosco a experiência, partilhar conosco a caminhada junto com os migrantes, a caminhada dentro desse trabalho humanitário e também diretamente nessa construção de um mundo novo, como nos convida o Papa Francisco, como nos convida a Igreja e como clama a Terra nessa necessidade de criarmos uma nova sociedade, uma nova economia, um novo povo. Então, eu apresento a vocês a irmã Margarete, que vem da Casa de Assis, cidade de São Paulo, e peço que a irmã Margarete se apresente e tenha esse tempo disponível para que a gente possa conhecer ainda mais e adentrar nessa experiência tão bonita que é a sua doação de vida, irmã. Com a senhora, o microfone ligado, fica à vontade. Oi, boa noite. Estão me ouvindo? Agora sim. Pronto, muito bem. Eu sou a irmã Margarete, da Congregação das Irmãs Missionárias da Imaculada Conceição, da Mãe de Deus. Boa noite a todos, paz e bem. Então, fui convidada aqui para falar, né? Eu tenho mais ou menos 9 anos de trabalho com a imigração e refúgio aqui na cidade de São Paulo, né? E, assim, hoje eu trabalho no Cefras, na Associação Franciscana de Solidariedade, né? E em 2015 fui convidada a fazer um trabalho com imigrantes. Na verdade, em 2014, deu-se início a, a esse trabalho. Quero avisar aqui que me convidaram para falar, mas eu não sou doutora, não sou mestra, não sou professora e nem sou palestrante. Eu sou apenas a irmã Margarete, que tem uma experiência de trabalho de 9 anos na Casa de Assis. Para ficar entendido isso, tá? Não venho falar coisas de faculdade, de doutorado, de mestrado. Não, eu só quero falar da minha experiência, tá bom? Bom, então me convidaram para falar sobre essa experiência. Então, contar para vocês que em 2014 o Brasil não tinha uma política de acolhimento para pessoas imigrantes. Tanto que a nossa casa, a Casa de Assis, ela é a primeira casa no Brasil, né, de uma política que foi criada para atender haitianos. Em 2014, foi inaugurado esse serviço, em agosto de 2014. A gente completou 10 anos, agora em agosto foi a festa dos 10 anos, a gente ainda está nas comemorações dos 10 anos aí, né? Eu cheguei na Casa de Assis em 2015. E aí, em 2014, a gente tinha uma situação bem atípica, né, com a questão da imigração. A gente sabe que em 2010 houve aquela grande catástrofe ambiental, que foi o terremoto no Haiti. Todos nós conhecemos essa história aí. E em 2014, a gente teve, pela história conta, mais ou menos 10 mil haitianos chegando no Brasil, chegando ali pelo Acre, né?
chegando pelo Acre. E do Acre desceram para São Paulo, né? Para São Paulo, para as cidades aqui do sul. E São Paulo é uma cidade de destino de muitos imigrantes, a gente sabe disso. Seja para fazer morada ou seja para fazer caminho, né? Caminho para outros países, como os Estados Unidos, Canadá e assim por diante. Né? E esta cidade, ela é bem conhecida por São Paulo por ser uma cidade de oportunidades, né? São oferecidas oportunidades, né? É uma cidade rica, é a cidade mais rica do Brasil, e geralmente os imigrantes vêm para São Paulo. E então, em 2014, a gente teve aquele grande boom de imigrantes haitianos que chegam em São Paulo, sem nenhuma política aqui de acolhimento, eles vão para a Missão Paz. E lá é colocado dentro de um barraco, né? Homens, mulheres, crianças, né? É uma coisa bem insalubre, é uma coisa triste de se ver. E aí, lembrar que naquele período o governo ele era do PT e o prefeito era o Haddad, naquele período aqui. Então, aquela situação ela começou a ficar insustentável, porque os meios de comunicação estavam todo o tempo em cima, falando daquela situação, né? E a partir dessa situação, né, abriram uma casa, que é essa casa onde eu estou hoje, né? Que ela tem um convênio com a Prefeitura de São Paulo, né? Com a Prefeitura. O Cefas, então, entrou, né? Começamos a trabalhar com imigração e refúgio naquele período ali. Eu, assim, quando fui trabalhar, eu não sabia nada de imigração, nada de refúgio, para mim foi tudo uma experiência nova, né? Mas que a gente tem essa paixão pela missão, pelo trabalho, né? Por aqueles que precisam, então a gente foi lá fazer esse trabalho. Nem o Cefra não tinha, nem eu tinha, mas a gente começou e a gente queria fazer, né? Esse trabalho. Então, a partir daí, começou uma política, né? Foi a partir de 2014 que começou a ter uma política mais efetiva, né? Na cidade de São Paulo para imigrantes, né? Com a casa de acolhida, é a primeira do Brasil, nós somos pioneiros no trabalho, é a primeira, né? E do Brasil, de São Paulo, para acolhimento de imigrante e refugiado. Então, naquele período, se acolheu, se eu não me engano, acho que é 70 imigrantes haitianos na casa, porque a casa ela acolhe 110 pessoas, homens, mulheres e crianças, né? Então a gente tem 110, são 80 homens e 30 mulheres, né, que a gente acolhe, e naquele período foram os haitianos. Depois a gente teve outros países, né, imigrantes de outros países, como a Síria, Angola, né? Hoje a casa ela atende 90% de angolanos. 90%. É um número bastante expressivo, bastante grande, né? E as pessoas imigram por vários motivos, né? Seja catástrofe ambiental, seja questão política, seja questão de pobreza extrema, religiosa, né? Como a gente já recebeu muitos imigrantes naquele tempo da Síria por questões religiosas, né? Aí. Então, a gente tem aí nesse período desses 10 anos, né, vários países, ao total a gente já teve 92 países que passaram pela casa. Quase 4.000 imigrantes já passaram pela casa. Né? E um dos objetivos da nossa casa, da Casa de Assis, ela é chamada de Casa de Assis, porque é a casa que acolhe, né? Que cuida, que defende. Né? Então, essa casa, ela 4.000 pessoas já passaram, e o objetivo dessa casa é trabalhar a autonomia dessas pessoas. Então, quando elas chegam para nós, né, chegam tão fragilizadas, né, a gente procura cuidar dessas pessoas. Né? É um centro de acolhida, então a gente acolhe da melhor maneira possível para que essas pessoas se sintam bem naquele local. Quando der a hora, me falem. Aí, eu não sei se é só 7 minutos, não sei se já deu 7, bom. Já deu 7, Frei?
Não. Bom, então a gente tem ali um acolhimento, as pessoas chegam fragilizadas, a gente acolhe essas pessoas, né? E ao mesmo tempo encaminha essas pessoas que estão ali conosco, né? Então, seja para a saúde, seja para assistência, seja para trabalho, para educação, né? Como a gente atende famílias também, então, a gente tem famílias que é composta, às vezes, só de mãe e filhos, às vezes a família completa, pai, mãe e filhos, né? E que às vezes são 4, 5 pessoas, eu não sei como é que eles conseguem se deslocar, né? Um grupo tão grande, mas conseguem chegar aqui e eles querem fazer a vida deles nesse país. E muitos querem ir para os Estados Unidos, quer fazer só caminho, só passagem, né? Consegue documentação, consegue algumas coisas e depois eles vão para o caminho. Consegue um dinheiro, porque precisa pagar o coiote, né? Então, a gente tem várias falas aqui que caberia várias outras lives para falar de várias situações aqui. Então, precisa arranjar o dinheiro para pagar esse coiote para chegar no país em que ele quer ir, né? E, assim, a gente tem uma gama de coisas para ajudar eles a se adaptar no nosso país, né? Digamos, a gente tem momentos de espiritualidade com eles, momentos de viver a casa comum, que a gente chama de eixo socioeducativo, de trabalho, esse é o principal eixo, assim, na questão da sua autonomia, é o trabalho. Então, a gente trabalha com muitas empresas que quer contratar imigrantes, né? Trabalhamos com a capacitação, com a formação desse imigrante, para que eles possam conseguir trabalho aqui. A gente tem um grande problema, que é a questão da validação do diploma. Então, eles não conseguem trabalhar naquilo que eles são formados. Temos médicos, engenheiros, doutores de engenharia, advogados, economistas, enfermeiros, mas que não conseguem trabalhar. A gente sabe disso, em qualquer lugar que a gente chegar, a gente sempre vai precisar validar esse diploma. Como é demorado e como é custoso, né? Então, eles vão trabalhando em trabalhos como operacional, de limpeza, em coisas auxiliar de cozinha, esse tipo de trabalho. E aí, mas aí, uma coisa que a gente procura cuidar, né, dessas pessoas é que eles possam ter uma saída qualificada do nosso serviço. Então, ele passa um período ali de 6 meses, né, de quase 6 meses, e eles conseguem a documentação, a gente encaminha para o curso de português, se for a necessidade, né? Aí, para trabalho, para qualificação profissional, até que eles conseguem sua autonomia. E a gente chama de saída qualificada, que é você sair com um trabalho, sair com a sua documentação, sair com a sua com algo, um local para morar, né? Às vezes vão para as ocupações, né? Às vezes consegue alugar um quartinho na periferia, mas assim, a gente procura o máximo possível ajudar essas pessoas para que ela tenha a sua saída qualificada aí. Trabalhamos também com as questões das políticas, né? As políticas públicas. A gente hoje temos da nossa equipe de trabalho vários imigrantes que a gente contrata e dentre esses que a gente contrata, eles também fazem parte do Conselho Municipal do Imigrante. Então, a gente trabalha para que eles possam também assumir as políticas e possam trabalhar para eles mesmos, né? No entendimento de que eles precisam também buscar coisas que ajudem ele a estar melhor adaptado no nosso país, né? Ainda tem mais tempo, Frei? Pois bem, como eu falei, eu não sou doutora, não estou aqui para falar de coisas mais, sei lá, mais significativas, não sei. Bom, então é esse o trabalho. Então, nós somos 28 trabalhadores cuidando, né, defendendo e acolhendo esses imigrantes lá na Casa de Assis. É isso. Maravilha.
Muito obrigado, irmã Margarete. Eu acho que muito mais do que ser doutora, professora, como a senhora citou, é ter essa experiência e essa disponibilidade de estar ali à frente. E comemoramos agora há pouco 10 anos de Casa de Assis, e nesse tempo tivemos uma grande participação da sua doação e tudo mais. É isso que a gente gostaria de ouvir mesmo. É isso que a gente quer rezar, é isso que a gente quer celebrar, essa ação e também essas pessoas que se colocam a caminho. Muito obrigado. Agora, nesse tempo da criação, a gente é convidado a fazer um diálogo interreligioso. A gente é convidado a, como eu falei no início, que nenhuma mão solte a mão do outro, ninguém solta a mão de ninguém. Então, convido nesse momento para estar conosco o pastor Fran Morfi. Ele é pastor da Assembleia de Deus e desenvolve um trabalho de recuperação de pessoas por meio da evangelização. É um venezuelano que está conosco no Brasil já há um tempo fazendo esse trabalho junto à Igreja da Assembleia de Deus. Inclusive, hoje, ele abriu um espaço do seu tempo, que está em um dia de oração para a situação da Venezuela, em prol da situação da Venezuela, e ele abriu um espaço para estar conosco. Pastor Fran Morfi, ahora te lo invito a hacer tu habla a nosotros y muchas gracias desde ahora por tu disponibilidad. E a los que son agora é um venezuelano, vai falar em espanhol e acredito que o meu microfone vai mudar para eu fazer a tradução em português. Acho que sim, eu sigo com. Ele vai falar em espanhol e a gente faz a tradução em português para facilitar. Buenas noches, Dios le bendiga, Dios le guarde grandemente. Deus vos abençoe, Deus vos guarde grandemente. Hey, mi nombre es Fran Morfi, pastor de la Iglesia Asamblea de Dios, viviendo en restauración en Banderiña. Meu nome é Fran Morfi, sou pastor da Assembleia de Deus e vivo na Igreja Restauração em Bandeirinha. Realizando acá un trabajo misionero con los hermanos venezolanos, emigrantes que llegan de Venezuela a Pacaraima, y de Pacaraima hacemos enlace para traerlo acá hasta Belo Horizonte, Banderiña. Tenemos ya 3 años trabajando con los inmigrantes y queremos fundar acá en Banderiña una casa de paso para poder albergar a la mayor cantidad de hermanos que vienen desde Venezuela. Eu acredito que foi muita coisa, mas vamos lá. Ele trabalha na comunidade Bandeirinha, ajudando os migrantes que vêm de Venezuela até o Brasil, passando por Pacaraima, que é a fronteira terrestre, a fronteira seca que nós temos entre Pacaraima e Brasil e Venezuela, em Roraima. E foi o que eu consegui, de muita coisa. Sí, efectivamente, porque ¿qué acontece? Acontece que la población de Venezuela ahorita con el problema país está demandando mucho venezolano en Pacaraima. Y desde allí Situação estamos de tratando. Venezuela hoje. No lo escucho ahora. Abandonar. Sí, hablando. Cuéntalo más cerca. No, pero no lo escucho ahora. Hermano, puede seguir. Ahorita tienes una traducción en otro sitio, puedes seguir tranquilamente. Ok, perfecto. Bueno, en sí nosotros vemos con mucha preocupación nuestros hermanos venezolanos que llegan a Pacaraima y no tienen una dirección exacta a dónde llegar. Y nosotros como hermanos cristianos, a través de la Iglesia Cristiana Evangélica, estamos proponiendo pues hacer una casa de paso para poder albergar a los hermanos de habla hispana, independientemente que sean venezolanos, que sean peruanos, que sean de otra nacionalidad, nosotros los acogemos allí. Entonces estamos trabajando ese proyecto, pero hasta el momento solamente tenemos la idea, no tenemos respaldo por ninguna área, solamente nosotros bajo nuestra propia responsabilidad.
Copian. ¿Me escuchan ahora? Sí, te Luego, escuchamos. en la parte donde aparece la interpretación, ahí le puedes dar a activar para que te escuchen en el idioma de portugués. En el mío está speaking to portugués, o meu está como Repite hablando nuevamente, en por portugués. favor. Repite para mí, por favor. Eu pode falar En- de novo, por favor? Sí, que nosotros tenemos la posibilidad de tener una traducción, pero que tienes que firmar un asiento en donde tienes un logo de planeta, pero que nosotros te escuchamos tranquilamente. Ok, perfecto. Bueno, mi hermano, así pues, lo que estábamos conversando, Venezuela está en este momento con una fuerte migración a distintos países y el más Então, cercano nos por diferentes lado de Santa países, Helena de Guairén es Brasil. e é muito Nosotros próximo tenemos no aquí Brasil, na ya fronteira. 3 Nós años temos aqui trabajando 3 con anos. la iglesia cristiana. Hay 2 centros de restauración Valiente de David con el pastor Charlie de Oliveira. A través de él estamos entonces buscando cómo alugar una casa en el sector Banderiña para poder ayudar a la mayor cantidad de hermanos venezolanos de habla hispana. Ese es el proyecto que tenemos ahorita para con él. Sí, hermano, qué bueno. Si quieres seguir adelante, está listo. Ok, bueno, hasta ahora ese es el proyecto, pues un proyecto que lo tenemos para niños, niñas, personas adultas, eh, mm, personas con muy bajos recursos. Hay una gran preocupación para mí ver los hermanos guaraos que están en Betín, con mucho desasistido. Sería propicio preparar un proyecto para poder ayudar a la mayor cantidad de hermanos guaraos. Hay mucha necesidad para ellos en este sector. Están en situación de calle, con mucha necesidad. Y hasta allá no hemos podido lograr entablar comunicación con él. Entonces es una gran necesidad para nosotros como hermanos venezolanos mirar nuestros hermanos indígenas con una gran necesidad de asistencia y no hemos podido ayudar. Yo preciso a través de esta comunicación poder entablar una mejor calidad de vida para con nosotros. ¿Está bom? Sería eso hasta ahora, hermano. Qué bueno, gracias. Ahora só nos queda un rato que hermano João Paulo vai volver acá, ¿sí? Gracias. Gracias a você. Hermano, ahora sí preciso retirarme porque voy a atender la otra actividad que tengo. ¿Está bom? Sí, qué bueno. Gracias, hermanos. Dios le bendiga, Dios le guarde. Estamos en contacto, primeramente, Dios. Sí, qué bueno. Gracias a todo. João Paulo está voltando, né, Frei? Está bom. Abandono entonces la Gracias. videollamada. Hasta luego. Hasta luego, qué bueno. Sí.
Aqui a gente não escuta o Frei João Paulo, acho que ele está voltando. E aí, só para poder ajudar quem está escutando nesse momento, quando ele voltar, a gente já vai escutando, né? Então, esse foi o testemunho do nosso irmão, que foi acolhido lá no projeto em que as irmãs e os frades trabalham coletivamente. De modo especial, é um trabalho das irmãs, né? E os freis são parceiros desse trabalho. E ele, então, esse nosso irmão, é uma liderança dessa comunidade que foi acolhida. E então partilhou um pouquinho agora do grande sonho de construir uma casa que possa ser uma casa de passagem ou uma casa de acolhida para os migrantes que vêm da Venezuela, de modo muito especial os Huaraus, que é um grande número de venezuelanos que estão passando. João está mudo. Não lhe escutamos. Aqui aparece que o teu... Agora acho que vai, vem. Então, consegue me escutar? Todo mundo escuta? Não, não sei. Solo te escuchamos, Joao, si activamos la interpretación al Isso. portugués. Si Só puedes escutamos você. desactivar tu interpretación, tal vez te dé la opción en el globito, ahí donde dice interpretación. Es que ahora no hay el globito aquí en mi computador, Summary of Company Record. Nos três No hay pontinhos. más. Hay un listening in main audio, Esse é um speaking problema to que é bom, Spanish né? or Que mostra Portuguese. que a gente tem Tira deles. muitas habilidades, duas línguas, né? Que bom. No sé lo que pasó. Conseguiu, Frei? Creo que sería posible, porque no sé, no hay el globito acá para que yo clique en él, no hay 3 puntos. Tenta de novo. Hoy, Vai lá nos três pontinhos, possivelmente tem um pontinho com interpretação, vê se você acha. Só no português mesmo. No Listen In não tem original áudio, não? Áudio original? Junto com português e espanhol? oi. Ele tá no áudio original. Agora, Agora foi. muito bem. Seja bem-vindo de novo. Ah, gente, desculpa pela falha técnica minha, uma Tranquilo. dificuldade com as tecnologias. Agora sim. E agora voltou o globinho. Então, o pastor Fran esteve conosco. Peço também perdão pela tradução. Eu não consegui entender se eu estava falando simultâneo com ele, se estava tendo esse conflito de falas, mas a participação do pastor é justamente essa, no trabalho de receber os venezuelanos, o seu povo aqui no Brasil, de uma forma em que esse trajeto não seja tão cruel, não seja tão vulnerável a oportunidades desagradáveis aqui no país. E que, se nós formos citar, existem várias, né? Então, esse é um dos trabalhos que o pastor Fran vem realizando e agradecemos muito a ele, porque ele parou um momento de celebração, conseguiu um momento de saída para estar aqui conosco. Então, ficamos muito felizes. E agora, para continuar nossa fala, nossa partilha, irmã Margarete falou desde o Cefras, desde a Casa de Assis, e eu convido o Frei Marx, também que fala em nome da Rede Franciscana para Migrantes, ele compõe a equipe, o Comitê de Incidência da Rede Franciscana para Migrantes, e representa o Cefras também, a ação social franciscana, com o serviço de acolhida e documentação, regulamentação de imigrantes em São Paulo. Marx, a fala com você.
Muito bom, paz e bem, então, a todos e todas e todes que participam desse lugar, os cantores, os que não cantam como eu, né? Mas os que sonham todos juntos, que bom. Também Movimento Laudato Si, todo mundo, muito bom poder compartilhar com vocês esse momento. Eu fiquei de fazer uma fala e talvez não seja a melhor pessoa para poder falar, porque a gente tem várias experiências bonitas aqui de ações bem no serviço. Então, eu já estou representado pelo Cefras, mas então vou querer falar um pouquinho sobre outro problema, que é justamente os desastres naturais. Se você está aqui nesse momento, certamente você já pensou um pouco sobre os problemas ambientais, os desastres naturais que ocorreram nos últimos tempos. Por exemplo, a irmã Margarete falou um pouquinho dos desastres naturais que aconteceu no Haiti. Aí, 2010, por exemplo, lá no dia 7 de abril, em que aconteceu aquele grande desastre, mais de 1,5 milhão de pessoas sem casas, fora mortos, e depois outros acidentes e desastres naturais ocorreram no mesmo lugar e levou uma migração constante daquele território. Ou então lembrar, por exemplo, o furacão Katrina, ou lembrar, por exemplo, o que aconteceu na Indonésia em 2004, ou então quem está aqui no Brasil lembrar alguns desastres que nos amedrontaram, como aconteceu, por exemplo, no Morro do Bumba, no Rio de Janeiro. Lembra? Uma comunidade empobrecida, a cidade não estava preparada para elas, eles vão para um morro onde no passado era um lixão, e olha o tema ambiental e os cuidados da cidade junto, sobre uma forte chuva, diversas pessoas morrem e são soterradas ali. Ou lembrar, por exemplo, que aconteceu 2 desastres naturais muito fortes em Petrópolis. O primeiro, se eu não me engano, em 2010, e depois, em 2022, outro desastre natural. As pessoas do primeiro desastre nem tinham conseguido recuperar suas moradias. Pais ainda estavam tentando se organizar, não tinham onde levar seus filhos, pessoas sem casas ainda, e um segundo grande desastre em Petrópolis. Ou então quem está no sul, vai lembrar, fortemente aconteceu lá no sul, quem está no norte da Bahia, quem está no litoral de São Paulo, quem está em Minas Gerais, vai lembrar os desastres que aconteceram. Tudo isso para dizer que aquilo que aparentemente era só um desastre é uma sequência corriqueira e constante de eventos naturais. E eles não são sem porquê. Eles ocorrem por causa da nossa ação no planeta Terra. Estudiosos do IPCC, que é o painel intergovernamental de mudanças climáticas, apontam que isso vai ser um evento cada vez mais constante. Inclusive, furacões, elevação do nível do mar, seca ou até perda da biodiversidade. No Brasil, as coisas podem ficar cada vez piores. Por exemplo, podemos avançar a queimada na Amazônia de mais 10% e estatar o processo da mutilação da floresta. Ou então, ter a perda total do Pantanal nesse século ainda. Assim, a gente está em um momento muito sério. Quais consequências disso? As migrações. Pessoas que saem das suas terras na busca de encontrar um lugar para poder firmar de seu. Umas pessoas que buscam encontrar no outro país aquilo que no seu teto, na sua pátria, não foi possível ter. E quase sempre essas ações são consequências de uma ação perversa do ser humano no planeta Terra. Os grandes responsáveis, o grande mercado. Sim, são eles que defloram a floresta, colocam a monocultura, extraem minério e não se preocupa com as lágrimas dos pequenos. São eles os grandes responsáveis por não aceitar fazer acordos globais e por não querer frear o seu enriquecimento. Nos últimos anos, aumentamos as mudanças climáticas e aumentamos a desigualdade social do mundo. Sabe quem mais ganhou? Os que mais degradam o meio ambiente. São eles os responsáveis e que mais lucram com a nossa lágrima. Para poder fazer uma partilha dentro de uma ação que eu vivi,
o Cefras, em 2002, esteve presente em Petrópolis. E com isso, vou meio que encerrando a minha fala. Nós estivemos lá por conta dos deslizamentos que ocorreram na cidade. Eu já tinha morado no passado, enquanto fazia teologia naquela cidade, e estava acostumado a olhar para a cidade com aquele olhar de uma cidade pequena, bonita, sabe, de coqueiros baixos, de estradas ainda do Império, de cavalos passando. Estava acostumado até a conhecer os morros, das suas batucadas de samba, no final da celebração, até um pastel e muita risada. Tudo isso era muito comum. Mas em 2022, uma nuvem começou a chover e não se mover de um território muito específico. A cidade, linda, antiga, se viu soterrada por uma lama severa. A cidade viu, dentro daquele lugar, uma impossibilidade de salvar. Vários relatos eram comuns, como, por exemplo, um menino que sobe no ônibus e vê seus colegas morrerem e não poder mais salvá-los. Vai de um lado para o outro, tentando puxar, até que ele mesmo não aguenta e é levado pela água. Ou então, pais que falam que os filhos desapareceram. No dia que a gente chegou, fomos olhar a cidade e a lama estava por todo lado. Frei Tiago, que mora comigo, foi visitar uma comunidade. E as crianças, ainda molhadas, no fundo de uma salinha de pastoral, dizia: Veja, tá vendo ali? É minha casa. E ele olhando para aquele barro lá, falava assim: Ah, é? Tu morava ali? Morava ali. Eu, e agora está o meu vizinho, que não conseguiu sair, e o meu cachorro soterrado. O que eu queria deixar aqui como mensagem é que, para muitos, é só uma fala qualquer. Mas para nós, e principalmente para os pobres, é a última oportunidade de mudar o que está acontecendo. Para nós, franciscanos, e para quem está aqui nesse momento, talvez é a única oportunidade para que isso não se repita. As consequências da migração climática não é brincadeira de jornalista. É o futuro da humanidade. De repente, você não esteja morando numa favela, mas de repente você pode fazer a esperança de quem mora lá. Porque quando tudo ficar muito ruim, eles não terão mais oportunidade de gritar e de lutar pelas suas vidas. Assim ocorre no Brasil, assim vai ocorrer constantemente, e assim a gente vê diversas migrações no mundo inteiro. Venezuela, Haiti, Estados Unidos e tantos outros lugares. Muito obrigado por tudo. Eu espero que vocês saiam daqui com o desejo de se unir aos migrantes e, de modo muito especial, lutar junto com eles para que outros problemas ambientais não ocorram. Forte abraço, paz e bem. Muito obrigado, Frei Marx, por esse relato tão forte, tão profundo, e é algo que acontece, é algo real. Então, mais uma vez, volto à fala da irmã Margarete, muito mais do que os livros, não rebaixando-os, claro, mas muito mais que os livros está essa experiência, está esse olhar, essa lágrima descendo com tanta empatia. E é isso que forma a rede franciscana para migrantes. Termos empatia e estarmos juntos, mesmo sem saber o que fazer, mas estarmos juntos. Muito obrigado, Frei Marx, por essa partilha, por essa representação, e vamos seguindo o nosso cronograma, seguindo a nossa programação com o Frei Wilber, para mim é Wilber, mas é Wilber. Frei Wilber é da província São Felipe de Jesus, do México. Trabalha atualmente na Casa Lá 72, a casa que motivou a criação da rede franciscana aqui nas Américas.
e no serviço com migrantes em trabalhos humanitários, alimentação, hospedagem, dentre outros. Antes de passar o microfone ao Frei Wilber, eu agora entendi como é a tradução. Eu peço a todos os que são de língua espanhola que desative a tradução, porque vai escutá-lo diretamente, e os de português continuam a me escutar direto. É isso, né, Vicky? Acho que é. Então, os de língua espanhola que desativem, porque para vocês será simultâneo. E os de português me escutarão. Frei Wilber, a palavra com o senhor. ¿Qué tal, hermanos? Paz y bien. Olá, boa noite, paz e bem. Es un gusto y un honor estar aquí en É esta uma reunión, alegria en e esta uma asamblea. honra Saludo estar aqui con com mucha vocês nessa gratitud assembleia. a, Saúdo todos vocês com uma gratidão muito grande. a todos los hermanos que integran esta red franciscana para el migrante A en todos os irmãos que Brasil. integram essa rede franciscana de imigrantes aqui no Brasil. Déjenme quitar la interpretación porque he dejado en portugués. Pues como bien ha dicho Fray Gabriel, Pois, como foi Fray dito Juan, por Frei João Paulo Gabriel, Frei soy João Fray Paulo, Wilber, pertenezco a la provincia sou Frei del Wilber, sureste de México. pertenço à Estoy província do en Sudeste de asistencia México. a nuestros hermanos migrantes. Estou na La assistência a casa nossos irmãos migrantes na casa nace aproximadamente paralela a la provincia. En el año e um trabalho 95 se funda que nuestra nasceu provincia paralela à província, essa casa lá 72, a y criação da província. para ese entonces esta casa daba Para asistencia de manera isso, simultánea junto con la essa casa dá parroquia assistência de maneira simultânea junto com a paróquia, Fray Wilber y que Fray se Joao, ubica en Tenosique, Tabasco. em les Tenosique, pido como, Tabasco. Joao, ¿me escuchas? Sim, escuto. Listo. Como no está activa la interpretación para Fray Wilber, entonces te estaremos escuchando de manera simultánea para que ambos los podamos escuchar. Si Fray Wilber habla despacio y corto y luego pues traduces, Joao. Muy Perfeito. bien. Listo. Y el nombre de la casa de la 72 O nome da casa lá 72 nace porque en el año 2010 nasce porque no ano de 2010, en San Fernando, Tamaulipas, hay una masacre de em São, 72 cuerpos asesinados, em São Fernando, aconteceu um massacre de 72 corpos assassinados, los cuales son procedentes de Centro y Sudamérica. e que são procedentes do centro e do sul da América. Y en este sentido, levantamos la voz, quienes se encontraban Inés. los frailes al frente, y deciden ponerle la 72 en honor a esa masacre. E nesse sentido, os frades levantaram a voz e escolheram o nome Lá 72 em honra a esse massacre. Como bien decía, el territorio donde se encuentra la casa O território onde se encontra a casa, aqui no mapa, pertenece al sureste de México, que colinda con Guatemala. pertence ao sudeste do México, que faz fronteira com a Guatemala. Es un punto crítico, Esse é um ponto crítico conflictivo y peligroso, Esse é um ponto crítico, conflitivo e muito perigoso
para toda la ruta migratoria. para toda a rota migratória. Y en este sentido, he querido ilustrar las Nesse sentido, eu quero distancias ilustrar as distâncias y los puntos que, en que se ven los migrantes situados. a distância e os pontos em que se vê os migrantes situados. Durante el tránsito de Guatemala, el Ceibo, hasta la Casa de la 72, Durante todo o trânsito, desde a Guatemala até a Casa Lá 72, hay puntos donde se realizan asaltos, secuestros y violaciones. e pontos onde se realizam assaltos, sequestros e violações. Pero también no solamente de parte de organizaciones delictivas, sino hay muchos puntos por parte del gobierno a través de migración y de la policía municipal. Há muitos pontos que são referência da polícia e também do governo municipal, de governos municipais, de responsabilidade, desculpa. Actualmente hay dos rutas por las cuales llegan a la casa de la 72. Atualmente são duas rotas que faz chegar até a Casa Lá 72. La más vulnerable hasta ahora es la del Ceibo. A mais vulnerável até agora é a de Ceiblo. Y la tarea que nosotros realizamos como casa, Como, Fray? la tarea que nosotros realizamos en la casa de la 72 As oficinas que nós realizamos na Casa Lá 72 es acoger, consolar y acompañar a todos são los embasadas, hermanos, são embasadas pelas palavras acolher, consolar e acompanhar todos os irmãos. porque como bien decía, E como bem dizia, son dos situaciones. La vulnerabilidad está por todas las circunstancias, tanto del narcotráfico, de la delincuencia, como por parte de las autoridades. a vulnerabilidade em esse caminho está desde o narcotráfico, assistência e também das... Depois da assistência, da Como de parte de las vulnerabilidade autoridades, el abuso de e também autoridad. por parte das autoridades, por abuso de autoridade. Y cuando nos toca recibirlos en la casa, Quando nos chama a atenção recebê-los na Casa Lá 72, todas estas problemáticas van de la mano con los cambios ambientales, con la crisis ambiental. todas essas problemáticas que estão aí na tela vão junto com as crises ambientais, Que poco son enunciadas. e poucas são denunciadas. Entonces nosotros buscamos defender y promover los derechos humanos Então, nós buscamos defender e promover os direitos humanos para cada persona que transita en el territorio de México. a cada pessoa que transita no território do México. Y las áreas que atendemos específicamente son estas E as, cuatro que ustedes pueden visibilizar. e as áreas que nós atendemos especificamente são essas 4 que estão na tela, e vocês podem visualizar. Entonces, este fenómeno lo hemos llevado a nivel nacional Então, esse fenômeno nós levamos ao nível nacional. y como parte de la Red México, E como parte da Rede México, podemos identificar los tipos de violencia que se realizan. podemos identificar os tipos de violência que se realizam, que acontecem.
En nuestra casa de la 72 Nossa casa de lá 72, atendemos alrededor de 15.000 personas temos mais ou menos 15.000 pessoas y durante el año 2023. tivemos, em média, 15.000 pessoas em todo o ano de 2023. Brindamos alrededor de 600 platos de comida servidos al día. Doamos, em média, 600 pratos de comida ao dia, por dia. Y más o menos unos 4.000 recibieron hospedaje en el albergue. Mais ou menos 4.000 pessoas receberam hospedagem no albergue. En este sentido, el E nesse albergue sentido, se ha crecido y se le da asistencia a menores no acompañados, a mujeres, a hombres, a comunidad LGBT y Q, entre otros. a casa, o albergue foi crescendo e agora dá assistência a menores desacompanhados, mulheres, homens e comunidade LGBTQIA+, e outros. Y este fenómeno migratorio, este flujo de migrantes que nosotros recibimos, somos la puerta que da paso a todo el territorio mexicano. O fenômeno migratório que a gente vem recebendo migrantes por esse fluxo são a porta para todo esse trâmite migratório. Y es interesante porque el recorrido que hacen lo realizan mayormente a pie. O caminho que eles fazem, normalmente eles fazem a pé. Eh, eh, las condiciones de nuestro territorio en Tenosique son hostiles. Es un clima húmedo, hay una creciente tala de árboles y sobre la carretera hemos encontrado a muchos migrantes deshidratados. O caminho até Tenosique, esse caminho que leva até o México, é muito seco e também tem regiões que são úmidas, mas que durante o Es, caminho, durante a estrada, os frades encontraram muitas pessoas desidratadas por conta de parte da seca do caminho. y por eso decimos que el flujo migratorio tiene que ver mucho con el cambio climático, ya que Por, de manera irresponsable hemos modificado a nuestra naturaleza. e por isso a gente percebe que o fluxo migratório é justamente por conta do câmbio climático, em uma boa parte, porque nós, de forma, a palavra que utilizou, nosotros Hemos visto que hemos utilizado de manera irracional los recursos de la naturaleza. Isso tudo porque estamos utilizando de maneira muito irracional os recursos da natureza. Nada más para ponerlos en sintonía, se considera la zona de los ríos la más, en tiempos de calor, la más caliente de todo el país. O caminho que eles fazem em zona em tempo de calor é o caminho mais quente em todo o país. Hemos llegado a una temperatura de 50 grados y 65 grados a la sombra o sensación térmica. Nós já chegamos a 50 graus, com sensação térmica de 75 graus na sombra. Y nosotros conscientes de esta necesidad de sensibilizar a la población en tránsito, E nós, conscientes de sensibilizar a população em trânsito, realizamos talleres realizamos oficinas que permitan mitigar, crear conciencia y de una u otra forma incidir en cada uno de los que transitan
en el cuidado del medio ambiente. E permite criar a consciência em cada um que faz esse trânsito com o cuidado ao meio ambiente. Es por eso que en este taller se utilizaron las cajas de Tetra Pak, As cajas de, Tetra Pak de leches, por isso que nessa contenedores para oficina líquidos, foi utilizado caixas de leite, garrafas de líquido de água, para reutilizarlas y darles un uso como carteras, billeteras o separadores de documentos. para dar um sentido, um uso a elas e não virar lixo, como nessa oficina, como carteiras para pôr no bolso e também guardar cartões. Estos cartones tardan aproximadamente 35 años en degradarse. Esse tipo de material demora 35 anos para se degradar, então seria uma outra forma de evitar o lixo. Y así como esta, tenemos contenedores de plástico, Assim como essa, também temos compartimentos de plástico, separador de basura orgánica de la inorgánica. separador de lixo orgânico e inorgânico. Hacemos también una sensibilización con los jóvenes y adolescentes. Fazemos também uma sensibilização com os jovens e adolescentes En el Centro Ecológico Franciscano, no Centro Ecológico Franciscano que se encuentra aproximadamente a unos 10 kilómetros. e se encontra aproximadamente a uns 10 quilômetros. Y ahí buscamos que tomen conciencia de la importancia de la naturaleza en sus vidas. E aí buscamos que tomem consciência da natureza em suas vidas. Eh, Tenosique no, al igual que los países de procedencia, sufren sequía, sufren incendios forestales, tala de árboles, carestía de alimentos, que año con año se han incrementado. Em Tenosique também a gente vive essa realidade de seca dos rios, de desmatamento, de diminuição dos alimentos, de queimada, e que ano por ano vai sempre acrescentar, aumentando. Y nosotros somos conscientes que a través de pequeñas acciones E nós somos conscientes que, através de pequenas ações, sembramos en cada migrante plantamos em cada migrante el sentido ecológico. o sentido ecológico. Pero también hemos buscado la participación de la iglesia, E também temos buscado a participação da igreja a través de laicos comprometidos através de leigos comprometidos que sirvan de que servem asistencia o de apoyo básico assistência e apoio básico para los migrantes que atraviesan nuestro territorio en Tenosique. aos migrantes que atravessam o nosso território em Tenosique. Y ahora damos gracias también E nós agradecemos também a nuestras hermanas que se acaban de integrar al equipo de la Casa de las 72. Ellas son nuestras hermanas conocidas como HFIC, que son hermanas franciscanas del Sagrado e nós Corazón, somos, del Inmaculado e Corazón. nós somos agradecidos às irmãs que também acabaram de entrar e fazer parte da equipe do Lá 72, e são as irmãs franciscanas do Sagrado Imaculado Coração. Y para finalizar, en este E para sentido, finalizar, tenemos la creación de trípticos de información, de asistencia legal, médica, sanitaria, para todos ellos que transitan en la vía y que sepan por qué rutas acudir. e fizemos criação de kits
de higiene, de orientação, para que saibam o caminho a seguir, a continuar a caminhada. Y algo que a mí me ha impactado dentro de las historias, cuando uno se pone a dialogar con el migrante, E algo que me vem impactando quando a gente pode dialogar com o migrante es que la mayoría sale por la búsqueda de mejores condiciones y porque ya no están, aparte de los conflictos sociales, ya no tienen las posibilidades económicas. La tierra les ha dejado de producir. e a maioria estão saindo dos seus países em busca de melhores condições de vida, condições econômicas, e suas terras já não são mais capazes de produzir. Y eso los hace vender hasta lo que no tienen para llegar a territorio mexicano. Isso faz eles venderem até o que não tem para chegar no território mexicano. Había un hermano de la comunidad que tuvo que vender todos los objetos de su trabajo. Él se dedicaba al corte de cabello y vendió hasta su local y todo lo que él utilizaba porque estaba amenazado y porque ya no tenía otro recurso más que ese. Tinha um irmão que trabalhava como cabeleireiro e teve que vender todo o seu material de trabalho, como também o seu local de trabalho, porque já estava ameaçado e não tinha como pagar as dívidas. Y les agradezco, hermanos, por esta oportunidad de compartir lo que hacemos aquí en México, especialmente en la 72 y como parte de la red franciscana. Paz y bien. Agra- Agradeço vocês pela oportunidade de compartilhar o que a gente faz como Rede Franciscana para Migrantes e também aqui na Casa Lá 72. Paz e bem. Ahora, Fray, muchas gracias por lo que he hablado a nosotros. Y ahora creo que los que son de lengua española se puede hacer el cambio y volvemos al como era en el inicio. Bueno, e agora eu falo, penso que os de portugueses me escutam. Ótimo. Então, queremos agradecer ao Frei Wilber por toda essa explanação, por toda essa experiência bonita que é estar na Casa Lá 72, um desafio muito grande, mas que revigora as nossas forças quando a gente percebe que toca a vida de um e de outro. Lá 72, particularmente, é uma casa que eu tenho muita vontade de conhecer, pelo serviço, pelo exemplo, pela forma como se coloca Serán nessa bienvenidos. ação. Ah, muito obrigado. E agora a gente vai chegando ao final. Peço desculpa por esse tempo de um pouquinho mais adiantado, por conta também dessa dificuldade do, da parte técnica e também da parte da tradução. Mas a gente vai chegando ao final e eu convido mais uma vez o Tiago, nosso integrante, participante e a representação da Jufra aqui conosco, que possa cantar um cântico, um refrão de um cântico que para nós brasileiros ficou muito conhecido quando a gente diz que tudo está interligado nessa casa comum. Tiago, com você. A gente canta assim. Tudo está interligado, como se fôssemos um. Tudo está interligado nessa casa comum. Tudo está interligado, como se fôssemos um. Tudo está
interligado nessa casa comum. Muito obrigado, Tiago, que a gente entre nessa sintonia de que tudo está interligado. Nós todos somos um quando a gente está dado as mãos com os outros, né? Quando reconhecemos os outros. E chegando ao final do nosso momento de celebração, eu convido os nossos convidados a fazer uma prece, uma oração, e a gente vai finalizando com essa oração, com essa prece. Então, eu começo com a irmã Margarete, depois passo para o Frei Marx, depois o Frei Wilber, e aí assim a gente vai chegando ao final do nosso momento. Irmã Margarete, Bom que a gente pôde nessa noite se reunir, aqui é noite, né? Em alguns lugares é tarde, mas se reunir para falar da criação através das questões climáticas, aí, das grandes catástrofes, né? Então, assim, para enfrentar as dificuldades e promover mudanças, são necessários políticas efetivas. Precisamos trabalhar as questões das políticas efetivas para imigrante, para refugiado, para todos nós, né? E para construí-la, precisamos conhecer o chão que a gente pisa, né? Que precisamos transformar esse chão. Então, pedir assim ao Deus da criação que nos ajude a cada dia a transformar a vida, a transformar a vida daqueles que a gente acolhe nas nossas casas, né, os imigrantes e refugiados, em vidas que traga algo a mais de coisas boas na vida dele, que são a questão de um lar, de uma casa, de uma proteção. E para isso, rezemos ao Senhor. Senhor, escutai a nossa escutai prece. a nossa prece. Frei Marx, Por todas as pessoas que estão a caminhos em imigração, pelos aqueles que se encontram na estrada e pelos aqueles que estão prestes a arrumar as malas. Que o Senhor os dê a coragem para poder buscar a vida e que encontre no espaço acolhedor do irmão um lugar para construir seu futuro. Rezemos pelos que estão aqui e que se unem ao Brasil e a tantos lugares para fazer a esperança do amanhã. Rezemos ao Senhor. Senhor, escutai a nossa irmão. prece. Fray Wilber, haga tu oración a nosotros y a nuestros migrantes que están a camino. Pedimos en unidad de nuestros corazones todas nuestras intenciones al Señor, a nuestro Dios de la paz, por todos los migrantes, por todos los que tienen que desplazarse. Señor, Por tú todos los conoces el migrantes, dolor, pero también conoces la esperanza, conoces aquellos anhelos que cada uno lleva en su corazón. Pedimos por las injusticias, por las violaciones, por la conversión de todos los que atropellan los sueños de cada uno de nuestros hermanos que se desplazan. Por la vida y porque cada uno de nuestros esfuerzos, desde donde nos encontramos, podamos siempre abanderar a Cristo vivo. Senhor, escutai a nossa prece. E unidos todas essas preces, as preces também que nós temos nos nossos corações, na nossa jornada de vida, nos nossos trabalhos, rezemos juntos a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Nesse final, agradecemos a cada um por esse tempo, 1 hora e meia, em um momento de oração, de partilha, de aprendizado. Agradecemos o esforço e, sobretudo, o tempo de cada um de vocês.
muito obrigado, que as bênçãos de nosso Pai São Francisco caia sobre todos nós e que possamos sempre ter forças e forças para continuar a caminhada. Finalizamos mais uma vez convidando o Tiago para fazer um canto final. Esse canto final que remete ao nosso Pai Francisco e que nos convida todos a cantar. Canta, Francisco. E enquanto o Tiago vai pegando o microfone, o violão, a gente pode ligar a câmera para fazer uma foto final enquanto o Tiago canta para nós, e a gente vai se preparando para esse momento, guardar na nossa história esse nosso momento de oração e de celebração. Aqueles que podem, por favor, liguem as câmeras. Vicky, haces la foto a nosotros? Bueno, ¿listo? Bueno, muchas gracias. Canta Francisco, canta Tiago. Nos olhos dos pobres, no rosto do homem, eu vejo Francisco, perdido de amor. Índio pecado, menor. Há um tempo só paixão, grito e terno, clamando a mudanças que o povo espera. Justiça aos pequenos, ordem do evangelho, reconstrói a igreja na paixão do povo. Há crianças nuas nesta paz armada, há Francisco povo sendo perseguido, há jovens marcados sem teto nem sonho, há um continente sendo oprimido. Canta Francisco, do jeito dos pobres, tudo que a mudar. Canta novo sonho, sonho de esperança, que a liberdade vai chegar. Canta Francisco, com a voz dos pobres, tudo que a mudar. Canta novo sonho, sonho de menino, novos céus e terra vão chegar. Canta Francisco. Muito obrigado a todos. Fiquem com Deus. Tiago, gratidão, todos que representaram suas casas, seus trabalhos. Muito obrigado. Nos vemos na próxima. Deus abençoe. Adiós, Buenas hermano. Muchas noches, gracias, pase Fray bien. Wilber. Pase bien. Aquí les Muchas gracias a esperamos. todos. Ah, por Que favor, ya estoy maravilha, listo. quanta gente do Cefras, estou empolgada aqui. É CRAI, mucha Casa gente de del Assis em Cefras. peso. Meu Deus, tem gente até no ônibus que eu vi do Cefras, que maravilha. Coisa boa, né, Frei? Que maravilha, um Perfecto. beijo. Até. Tchau. Tchau.